Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Quebra-Nozes, feito por mim e pela Maria Castelo Branco. Aqui nos propomos a discutir ideias, visões do mundo, a quebrar a complexidade dos temas e, necessariamente, a trazer-vos assuntos importantes e que consideramos ser de interesse para a discussão no nosso dia-a-dia e no nosso mundo de hoje. Fazemos isto sem agenda, mas com princípios e também com regularidade, mas sem maçar. O episódio de hoje será sobre literatura. Temos connosco hoje Afonso Reis Cabral. Olá, Afonso. Olá, tudo bem? Depois desta introdução eu estou um bocado intimidado. E a introdução... Sim. E a introdução sobre ti também, para as pessoas que nos estão a ouvir e a ver saberem. O Afonso, com 9 anos, começou a escrever. Não é? Acho que, como qualquer rapaz de 9 anos que se começa a interessar por uma coisa, de repente aos 15 publicas o teu primeiro livro, não é? De poesia, e depois deixaste a poesia, já vamos falar um bocadinho sobre isso, para ingressar na prosa e ganhaste um prémio aos 24 anos, Prémio Leia. Ganhaste também outro prémio, o Prémio Saramago, agora recentemente em 2019. Vamos estar um bocadinho à conversa contigo. Vamos então passar à primeira parte do nosso programa com o Afonso Reis Cabral, a parte do Sim ou Sopas. E a primeira questão cabe à Maria. Sim, aos 15 anos publicaste o teu primeiro livro, Condensação, e depois disso nunca mais escreveste poesia. Isso foi porque... Vou começar com sim ou sopas? Sim. Isso foi porque as palavras choveram todas, ou seja, não haverá uma outra condensação de palavras líricas, ou estás na prosa? Não, nem morto. Nem morto? Não sou poeta. Portanto não fiz. Sim. Não, eu comecei de facto com a poesia. E a poesia é para quem de facto não é poeta, é uma maneira de começar a responder a um certo impulso literário, aquela coisa de querer escrever. Claro. Que comecei aos 9. E depois muita poesia, e até que publiquei a Condensação, e aí percebi que aquilo era quase uma cerimónia. Está publicado, desde os 10 anos queria publicar um livro. Sim. Para aí. Está publicado e não sou de facto poeta, mas a partir de agora dedico-me a contar histórias. Quase tipo Rambo. Sim. Não, ele um bocadinho mais, e ele um bocado mais... Para o futuro... verdadeiramente poeta, não é? Mas para o futuro, escritor, já mais poeta. Sim. Eu não consigo escrever poesia hoje em dia, não tenho essa vocação. E há um certo lirismo, se calhar, na minha escrita. Pelo menos dizem-me isso. Aqui e ali. Mas não é intencional e não é planeado. Portanto, não há ali maneira de fazer um salto depois para a poesia. Uhum. Muito bem. Força, Maria. Vamos à próxima. Não sei se vais gostar desta questão, mas tu és Trina Tuessa de Queiroz. Não achas que o teu nome, no entanto, Afonso, é um prelúdio muito melhor para futuras conquistas? Não faço qualquer tipo de comparação. Eu acho que é, de certa maneira, uma pergunta inevitável, daí estás a fazê-la, mas eu, sinceramente, achava que ia passar pelos pingos da chuva. Quando saiu o meu irmão, o meu pai chama-se Afonso Essa de Queiroz Cabral, eu, Afonso Reis Cabral, não tenho o nome no apelido, e achava que, por isso mesmo, passava despercebido. Não passou, claro. Foi uma informação imediatamente vinculada. E como é natural para um tipo de 24 anos que publicou o primeiro romance e naquele contexto, é irritante ser confrontado, claro, com uma coisa que não se tem qualquer tipo de responsabilidade. Embora do ponto de vista familiar e pessoal seja uma honra, vá lá, e fico contente por isso, mas não é muito mais do que isto. Eu não posso extravasar, claro, seja o que for. E a certa altura, enfim, nessa fase irritou-me bastante, e houve vários casos assim, até deselegantes de pessoas, e eu lembro-me de uma senhora, eu estava numa sessão de autógrafos. Uma sessão de autógrafos pode parecer assim uma coisa muito XPTO, mas não é. Para além de muitas vezes ser
chato, muitas vezes não aparecem pessoas, não, e está-se quase uma montra, é uma exposição estranha, a repetir é quase numa Sim. montra a ver quem compra o nosso peixe, não é? Sim. E lembro uma vez uma senhora, logo nessa altura do meu irmão, uma senhora que pegou no meu livro à minha frente, não disse olá, boa tarde, bom dia, nada, mas pegou no meu irmão, começou a folhear e tal, olhar para a madeira, olhar para mim e tal, ver se a coisa batia certo, se a foto, e a ler a sinopse, depois bem, não está mal, mas sabe de quem é que eu gosto realmente, de quem eu gosto mesmo muito, sabe? E a minha senhora, sei, é dessa de Queiroz, não é? Claro, não, Portanto, não, isso é desagradável. Este género de coisas confronta. Felizmente, eu acho que de há uns tempos para cá isso não é novidade, por um lado. Se em 2014, quando saiu o meu irmão, era novidade e mediaticamente até, bem ou mal, ajudou, não é? Depois cai na rotina e a certa altura, de facto, depois do meu irmão, depois do Pão de Açúcar com o Saramago, as pessoas começam a perceber que... Sim. Para quê estar Vales mais com do que isso? não é? Sim, também. Sim, e os livros estão ali. Claro. O que é interessante é até debater os livros. E falando do teu mais recente livro, que resulta de uma viagem que fizeste a pé da Estrada Nacional 2, a N2, que liga Chaves a Faro, tinha uma questão para te fazer, e era esta a última questão desta nossa primeira parte, sim ou sopas, que era se agora no pós-pandemia tens como plano fazer a Road 66 nos Estados Unidos e depois fazer também uma produção literária dessa visita. Não, eu não sei se eu sou muito bom para esta coisa do assim ao sopas, porque eu depois começo a desenvolver. Não, mas isso é bom. Qualquer coisa que a caminhada pela Nacional 2 foi no ano que fez agora um ano, entretanto saiu o tal livro, mas não foi absolutamente nada planeado, ou seja, eu estava numa fase da vida em que precisava de uma espécie de ritual de passagem, aos 29 isto já é um bocado estúpido, mas não interessa. Normalmente faz-se para os 18, 19, sei lá, mas pronto. Uma espécie de ritual de passagem, de momento de introspecção, de exame de consciência, tinha algum tempo disponível naquela altura e gosto muito de caminhar, ouvi falar da Nacional 2, cada vez se falava mais, percebi que ainda ninguém tinha feito a pé, sozinho, achei um desafio giro interessante. E depois fui começando a escrever uns textos e os textos foram bem acolhidos e a certa altura já os tinha escrito. Se depois de uma caminhada de 40 km por dia escrevia o texto, publicava e tinha material pronto, porque não compilar. Mas depois é engraçado. Os escritores estão sempre muito isolados. E quase tudo depende da vontade e é um trabalho de solidão. Mas com isto da Nacional foi um pouco o contrário, porque não só de norte a sul, ao longo de 700 e quase 40 km, tive todos os dias pessoas que sabiam da caminhada e que acompanhavam os textos, ou que outras que viam só um gajo a andar na estrada e que iam ajudar. Portanto, houve uma tal envolvência, um tal acolhimento que eu nunca estive sozinho. E depois, até do ponto de vista literário, isso foi produtivo. E a ideia cresceu de tal maneira, que esse até aproveito para passar a publicidade. Houve um produtor, que é o Vasco Galhardo Simões, que teve a ideia, antes de eu começar a caminhada, de fazer um documentário. E contactou-me e que queria produzir um documentário e tal. Eu, não só nunca tinha pensado nisso, como ainda tive muita resistência em aceitar. E ele levou aquilo às costas, conseguiu fazer tudo e vai sair agora no 10 de junho na RTP2. Portanto, é engraçado ver como uma coisa que para mim era só uma caminhada, depois juntou pessoas e para quem trabalha sempre sozinho é bom ver isso. Muito bem. Então, terminada agora a fase do Sim ou Sopas, passamos então à segunda parte do nosso programa, onde vamos ter a nós de hoje, que é com Afonso Reis Cabral, sobre literatura. Afonso, falavas da tua rotina ou do dia-a-dia que pode ser solitário. Como é que é, porque eu acho que as pessoas têm algum interesse em saber essas coisas, como é que é o teu dia-a-dia? Ou seja, como é que produzes, qual é que é tua inspiração diária, como é que faz a tua rotina? Se calhar a primeira coisa a dizer é que eu tenho muita dificuldade em acreditar ou em
pensar ou em valer-me da inspiração. Ou seja, És pouco romântico, portanto. Aí. Do romantismo, digamos, sim. quer dizer, acho Literário. que... Sim. Acho, sim, de outros aspectos até usou bastante. Mas se eu encaro a escrita como uma arte, como é evidente, como, de certa maneira, também uma manifestação da minha personalidade, porque comecei a escrever aos 9 anos e isso Claro. entrosou-se na minha vida de tal maneira que não me vejo sem a escrita. Mas também vejo como um ofício. Ainda no outro dia vi uma entrevista muito boa conjunta do Saramago, da Cristina Bessa Luís, Do arquivo da RTP. do arquivo da RTP, exatamente. Andou aí circular, eu fui espreitar aquilo, conduzida pela Clara Ferreira Alves e com o Miguel Esteves Cardoso e a Luísa Costa Gomes, era esse que estava a chegar lá, em que o Saramago diz precisamente isto. É ofício, é quase como trabalhar madeira, mal era que se dependesse só de um estado de espírito. É evidente que é uma coisa muito... A escrita é quase como um pássaro numa gaiola. Abre-se minimamente a porta e ela quer voar, mas quer voar no mau sentido para mim, ou seja, quer fugir. Sim. E, portanto, é preciso protegê-la e preservá-la e estar atento se o estado se encararmos a inspiração como um estado de espírito, muitas vezes o que acontece é o estado de espírito contribui para derrotar a escrita. Claro. Ou ok. seja, é preciso defendê-la. Sim, é um reverso da moeda. É preciso defendê-la. E então o que eu faço é tento ao mais possível ter uma rotina de escrita, das 9 às 6, tenho um escritório com amigos, cada um está a fazer a sua coisa, há um pintor, a maioria deles estão a tirar o doutoramento em filosofia, em literatura, e eu estou a escrever. E, portanto, é um pouco como estar... dizia acho que era o Picasso, não sei se era o Picasso, mas enfim, eu acho que sim, que quando a escrita chegasse tinha que estar de pincel da mão. E é bastante isso também na escrita. Mas então sentes que... Da pintura, aliás. E contrariamente, sentes, e talvez contrariamente àquilo que é um pensamento de status quo, ou que existe de uma certa tendência para quem trabalha nas artes, quem trabalha, por exemplo, no teu caso, no âmbito literário, de que existe uma profissionalização da tua função. Porquê? Porque nós, por norma, associamos, e é quase que um mito comum, um mito urbano, se nós quisermos assim dizer, de que um escritor ou um artista tem momentos de grande êxtase, onde produz, e depois tem momentos onde está a pensar, Claro. e não está numa ótica quase que funcionalista, não está a produzir. E portanto, o que estás a dizer é que a tua rotina é mais quase parecida a um empregado de escritório ou alguém que tem uma startup. Sim, de certa maneira, mas não deixa de haver um lado de mistério, ou seja, é preciso estar no local, é preciso estar a jeito para a escrita surgir. Mas depois há milhares de coisas que se pode fazer no entretanto também, que é reescrever, trabalhar, projetar, pensar, e depois, muito raramente, pelo menos para mim, haverá pessoas muito mais iluminadas, há alguns momentos em que, de facto, consigo escrever um capítulo em 15 minutos. Sim. Porque é quase escrita automática. Mas isso é a ponta do iceberg. É a ponta de todo o trabalho que esteve por trás até chegar aí. Agora, falavas da profissionalização. Eu não percebi bem em que sentido. Não, profissionalização no sentido em que tens uma rotina de trabalho que se equipara a alguém que tem um escritório, que tem uma startup, mas que tem eu um acho que a negócio. rotina é uma coisa maravilhosa. Isto não é nada artístico. Ou seja, contrarias aquela ideia Mas quase a rotina, romântica do escritor. Não, a rotina é uma coisa maravilhosa. E, aliás, eu tenho mais problemas a escrever quando há quebras de rotina e quando... Claro. Enfim, quando tenho problemas pessoais, isso suponho que é normal. Mas a rotina é muito importante. Ter um horário de trabalho. E depois, é evidente que, para além disso, quando há momentos da escrita do livro em que tudo trabalha para o livro, e que não interessa as horas, não interessa até a dormir. Até a dormir. Mas é preciso ter disciplina e ter um ofício. E muitas vezes, quando não tenho disciplina ou quando estou em fases da vida mais difíceis, por compromissos à volta da escrita que
feliz ou infelizmente há muitos, a escrita sofre. Muitas vezes a escrita sofre. Mas falavas de não dependeres da inspiração, até porque é um Sim. reverso da medalha, percebo. Não tens nenhum escritor que aspires, ou algum escritor que te consiga inspirar nesses momentos em que, Sim, a bem ou mal, sim. a rotina falha? Tens alguém... Tenho várias estratégias. Uma é, por exemplo, olhar para uma parede, suponhamos que a parede é... Não, metaforicamente. Suponhamos que a parede é um capítulo que eu não consigo, e uma das primeiras estratégias, muito racional, é bater com a cabeça contra a parede, Claro. e esperar que a parede ceda, mas não, o que acontece é que parte-se a cabeça. Claro. Isso é a primeira coisa. E depois acalmo um bocado, e então eu tenho centenas de livros de escritores sobre escrita, conselhos, métodos. Quanto mais não seja escritores que falaram das dificuldades que tiveram, e volto muitas vezes a esses livros e acho isso importante. Dentro desses livros, o que mais me tem servido, e aliás é um dos escritores que eu mais admiro, é um diário do John Steinbeck. Eu acho o Steinbeck genial, sim. E profundamente humano, e conseguiu captar o que há de realmente importante. Portanto, eu sinto uma certa empatia com ele, como pessoa até, isto é uma fantasia de groupie quase, não interessa. E há um diário dele que ele manteve enquanto escrevia As Vinhas da Ira. Ele escreveu As Vinhas da Ira entre fins de maio, portanto coincide com esta data, fins de maio de 30 e tal, até outubro do mesmo ano. Portanto, são uns 6 meses, 6, 7 meses, em que ele escrevia intensa e diariamente. E ao mesmo tempo escrevia um diário sobre a escrita, sobre os problemas que tinha, sobre a rotina. E esse diário é muito importante para mim. Eu penso que se calhar até vou voltar a ele brevemente, porque estou no momento mais complicado da escrita. E acho que corre em percurso paralelo, é isso? Corre em percurso com a tua produção. E é extraordinário. Como é que se consegue escrever 3.000, 4.000 palavras por dia, como fez o Steinbeck. Sim, que As Vinhas da Ira tem 600.000 palavras, mais ou menos, 6 meses. E não é 600.000 palavras de entulho, está lá tudo. Sim, claro. É um significado, não é? É um significado. Sim, mas a minha questão aqui também era em relação à diferença entre um poeta e um escritor. Aí e desculpa estar sempre, mas não te aventuras. Porque já me esqueci de que é escrever poesia e porque, honestamente, não tenho lido muita poesia. Não tenho, ultimamente. E, portanto, não me aventuro. Acho que, por um lado, romanticamente, acho um poeta uma coisa sagrada. Claro. Acho que os escritores têm muito mais capacidade de subterfúgio. Aliás, a certa altura eu pensava, bem, isto eu não consigo escrever bem poesia, porque na poesia tem que estar tudo. Não pode haver nada fora do sítio. Claro. Não é que eu acho que na prosa pode, mas nas prosas as minhas próprias insuficiências são mais fáceis de trabalhar. Claro. Muito mais fáceis de trabalhar. Claro. O último livro que tu escreveste foi o teu primeiro de não-ficção? Sim. E queres continuar no teu percurso a fazer ficção, não-ficção? Ou preferes estabelecer na ficção como era até... A minha vocação mesmo é ficção, é romance. Mas eu tenho muitos interesses e muitos entusiasmos e muitas coisas que me cativam e, portanto, é bem possível que, se houver um tema que eu acho que posso tratar, que ir pela não-ficção. Sim. E consideras também que na tua ficção há muita realidade? Há muito retrato da situação isso é uma da nossa vida, do dia-a-dia ou da nossa sociedade? Se calhar não estás a perceber, mas é uma pergunta com rasteira, ou seja, porque eu vou-te explicar porquê. Porque o meu irmão é uma história, vá lá, de uma relação de um irmão mais velho com um irmão mais novo. Esse irmão mais novo tem síndrome de Down e eu tenho um irmão mais novo com síndrome de Down. Portanto, muitas vezes é feita a associação de que há um livro autobiográfico. E, por outro lado, o Pão de Açúcar, como se baseia num caso real, no caso de Gisberta, também é feita essa analogia ou essa ponte e de pessoas alguns leitores até considerarem
Que aquilo é a mesma história. Que aquilo é puramente factual, que é uma reportagem com alguns lives literários. E, portanto, para te responder, eu poderia dizer que não, é tudo absolutamente ficcional. Mas não teria a ser honesto. Mas também não teria a ser honesto se dissesse que é tudo, que a realidade está lá. Ou seja, há uma transposição. As coisas passam pela cabeça de quem escreve de uma maneira mais ou menos misteriosa. Aqui já podemos fazer uma coisa mais bonita. E depois acabam no papel transformadas, mesmo coisas que eventualmente até seriam quase mutatis mutandis da minha vida ou do caso real, são postas com diferentes pontapés em medida, totalmente transformados. E passa, de facto, o livro tem uma vida própria. Portanto, não é uma ficção de causas ou de preocupações sociais. Penso que talvez seja uma ficção de preocupações. Certo. De muitas preocupações. Mas não é propriamente causas. Porque até poderíamos pensar no Pão de Açúcar como isso, mas francamente são assuntos que nunca me interessaram muito. Embora até os perceba e depois com a investigação que fiz para o Pão de Açúcar conheci isso de perto, porque são realidades que passavam completamente ao lado. Mas na minha perspectiva eu tenho que sobrepor a literatura ao resto. E ultimamente até se visto muita literatura em que isso acontece. O lado de causa está... Temos que tocar na ficha, não é? Tem que ter isto, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo outro. Fazer o check. Exatamente. Isso não me interessa. Agora, toda a literatura é um estado de preocupação. Não é? Claro. E vamos ao Steinbeck. Há ali uma causa. A causa primeira é a literatura. Eu não defendo propriamente a arte pela arte stricto sensu só, mas a primeira preocupação é a literatura. E se vimos no Steinbeck, a segunda preocupação eram os movimentos sociais da época. Nos russos também, nos portugueses do século XIX. Neorrealistas, então, muito, e muitas vezes a minha perspectiva literariamente com algumas insuficiências. Porque era militante. Porque era uma escrita quase militante. Não é? Era, sim, certo. Ficcional, não quer dizer que, paradoxalmente, eu acho que um grande escritor pega no que quer, faz o que quer e acabou. Claro. Não é por aí. O Saramago é totalmente militante e era um grande escritor. Sim. Porque justamente também sabia que a literatura vinha valia por si também. Ou que nele uma coisa levava à outra e era absolutamente pacífico. Mas a qualidade literária estava lá e a literatura brilhava mais alto, de certa maneira. Claro. Mas o Steinbeck, por exemplo, fez isso, uma preocupação social muito grande. No meu caso, o que eu tenho sentido ou tentado fazer é encontrar histórias extremas. Portanto, no primeiro livro estamos a falar de um personagem principal que tem síndrome de Down, noutro, na Gisberta, que era transexual, os rapazes que estavam em situação de exclusão social, porque acho que é nessas circunstâncias que a natureza humana se define. Certo. A definição perante a Gisberta, a definição perante um irmão com síndrome de Down, e é nessas circunstâncias em que ou vai ou racha, ou sim ou sopas, como e interessa-me pôr isso a atuar. E depois interessa-me também narradores não fiáveis, narradores na primeira pessoa, que são parte ativa na história e que são culpados, de certa maneira. Muito estilo Dostoiévski, então. Sim, o Crime e Castigo. Sim, exato. Que são culpados, não é? E, portanto, não são fiáveis, são mais interessantes. Que são culpados, mas também que são a consequência que têm a sua condição. Dostoiévski, obviamente, que, por exemplo, no Crime e Castigo, como referias, a personagem principal era culpado de muita coisa, mas também era consequência de outras falhas. Mas a culpa do Raskolnikov, a mulher que ele matou, ninguém é tirável. Não, mais ou menos, porque ele quase que entra ali numa coisa de loucura, não é? Sim, supostamente, ele mata, mas não quer. Sim, mas aquilo era o retrato do homem da sociedade russa. Mas lá está, por isso é que perguntava nisso do retrato do homem na sociedade russa. Tinhas muito, no século XIX, uma coisa que eu gosto muito dos russos é que eles sucumbem ou não, mas a um realismo que cá em Portugal tenta-se fazer contemporaneamente. No século XIX também. As desigualdades, a pobreza.
Ou seja, Talvez por Não, outro lado, mas a preocupação, vá lá, do ESSA, a preocupação social do ESSA é evidente. Claro, É claro, evidente. claro, mas Não eu acho mais que... social do que mais Porque é social do que profunda. Ou Por isso é que eu seja, perguntava, sim, porque mais um contemporaneamente, retrato social da sociedade. são contemporâneos, é muito engraçado ver a distinção. Os russos estão muito à frente na questão de um romance psicológico, quase. Sem dúvida. Parece que estamos sempre num abismo a ler os russos, tanto Tolstói, e o Tolstói acho que sai um bocadinho, mas Dostoiévski especialmente. Até porque tem mais sim, preocupações social. sociais, como o adultério, Claro. como a posição social. Claro, estatuto. o Essa, o Camilo Castelo Branco vão muito para questões sociais e por isso é que te perguntava se não era mais estilo Dostoiévski nesse sentido, realismo, Nesse sentido, sim. não te chamando neorrealista, porque acho que nada a ver. Não tem nada a ver. Não Mas, tem nada a ver. sim, Aliás, mas a certa só altura, para os ouvintes. eu tirei a licenciatura em literatura e mais não sei o quê, mas Em que estilo é que gostas de se inserir, não é, então? a certa altura parece que depois de determinada época, não sei, anos 50, 60 é tudo pós-modernismo. Pois, até porque sabes que na tua página da Wikipédia está lá que tu te tá. inseres no pós-modernismo. Então é, Eu ia tá te perguntar, porquê? Queres reinterpretar queres reinterpretar o quê? Não É que- Ou então é acho porque que... já foi tudo inventado e, portanto, agora já andamos nos pós e nos depois. Sinceramente, eu não tenho grande interesse por isso. Ou seja, acho que os académicos, é o papel também dos académicos de estudar. Sim, claro. Acho que, por outro lado, ainda não temos distanciamento dos contemporâneos. Há algumas tendências que podemos ver como a autoficção, Claro. do Knausgaard e também cá em Portugal. A autoficção tem sido uma tendência, mas não só não tenho pretensão de fazer essa análise, como ainda estamos muito próximos. E ainda és muito Como novo, se estudo- calhar, para uma carreira... Não, eu nem seja, estou a ainda falar de mim, nem estou a falar de mim, sim, estou a falar do geral. sim. E por outro lado, tem que se arranjar chapéus, arranjou-se esse. do Não vejo pós-modernismo. grande problema nem grande benesse. Sim, são caixas, não é? Sim. Valem o que valem. Sim, então sei, tu... Não, eu tinha uma questão para dizer. Tu há pouco referiste que uma grande preocupação da tua escrita é a natureza humana. Tu inserste em algum campo de pensamento a priori sobre a natureza humana? Ou Nas seja, caixas. se ela é boa, Pessimismo, se ela é, eu tenho. se é pessimista, se é otimista. Sim, eu tenho um certo Porque otimismo a tua esclarecido. escrita, só para um otimismo esclarecido é um bom conceito. Talvez. A tua escrita, retratando situações da natureza humana, abordaste uma situação numa obra de um problema, ou seja, que é o caso de uma família onde existe alguém que tem um problema cognitivo. Depois abordaste o caso Gisberta, e estou só a focar-me na ficção. Não, mas é o que interessa. Ou seja, para isso é o que interessa. se não procuras na tua escrita abordar, eu diria, ou as margens da natureza humana, ou Sim, as situações isso minoritárias, ou as situações Eu não gosto de, que não são não gosto a norma, de ter, que não são a norma, sim, que não são o normal, não é? Entre prefiro aspas, com pensar muitas aspas. Prefiro pensar em imagens. Acho que é mais o meu pensamento. E depois, como pessoa, como dizia, tenho um certo otimismo esclarecido. Acho que o ser humano é inerentemente bom com imensas falhas. E a sociedade, em geral, se não fôssemos de facto, se não tendêssemos para o bem, vá lá, a sociedade desintegrava-se. Mas depois, a partir daí, há uma série de caos e Claro. uma série de atrapalhadas gigantes, não é? Dizendo de maneira muito estúpida. Depois, na escrita, eu gosto justamente de procurar os momentos das franjas, vá lá, em que isso é mais notório. E não sou nada otimista na escrita. Talvez porque eu acho que um grande escritor pode pegar num tema otimista, um tema melhor, um tema suave, e conseguir um grande livro. Eu não. Tento, mas para já não. Dos best-sellers fazem um pouco isso, ou não? Não. Eu digo grandes claro, escritores. exato. Por exemplo, não é que não haja grandes escritores nos best-sellers. O Saramago foi best-seller. Sim. Foi um verdadeiro best-seller em vários romances. Mas eu sei que estás a falar. Sim. Não é isso. É que, por exemplo, há um livro magistral que é o do Deslo Cossoliani. É difícil dizer o que é. Acho que é húngaro, não sei bem dizer. Chamado Cotovia. E é simplesmente a história de uns pais mais velhos. Não, isso é dar para exato. Este é até anterior. É Cotovia só. Sim, Cotovia. Ainda não tinha morto a Cotovia. Ainda não. E, portanto, o livro é sobre uns pais mais velhos que têm uma única filha
uma filha muito insuficiente, ou seja, é uma pessoa normal, não tem nenhum atraso, mas ficando em casa dos pais, não tem rasgos de nada, não tem... Sim. Enfim. E um dia decide, como se fosse uma grande coisa, ir passar umas férias à casa de uns tios. Só a ideia dela, que é a cotovia, passar uma semana em casa dos tios foi uma revolução. E depois o livro é a vida cotidiana dos pais nessa semana. O que eles sentem em relação ao afastamento da filha, o que eles sentem em relação à filha. E isto é uma coisa... singela, mas complexa. Exatamente. Eu, para já, eu tenho pretensões disso um dia, mas não consigo, para já. E, portanto, paradoxalmente, vou agarrar os temas mais difíceis. Sim. Mas que é um bocadinho... Eu também não quero parecer com falta de modéstia. Não é falta de modéstia, é excesso de modéstia, mas as coisas são como são. É um bocadinho como os atores. Fala-se muitas vezes dos atores fazerem os grandes papéis. O que fez o Joker, bem, agora está na ponta da língua, não sei. Sim, a cara tem agora o nome fazer, não está. Pronto, Joaquin Phoenix. Phoenix. Fazer o Joker é mais ou menos como escrever um livro sobre um tema muito forte. Quer dizer, pode resultar muito bem, se conseguir agarrar a história. Não pode resultar. Mas é paradoxalmente fácil fazer aquele papel. Eu acho o papel do Joaquim Phoenix, para um escritor, para um ator como ele, acho aquilo fácil. Muito mais difícil fazer um papel suave, e que ele não sobressaia muito. Que não sobressaia e que consiga transmitir alguma coisa. Mas aí a natureza humana vai ser sempre atual, não é? Era atual. Escrever sobre a natureza humana, claro, isso... Agora, o que é mais atual hoje é escrever sobre as margens. Ou seja, ou não consideras que é mais relevante hoje do que se calhar era... Depende de onde estamos a falar. Por exemplo, se estamos a falar da literatura norte-americana, eu adoro a literatura norte-americana e sou culturalmente muito ligado aos Estados Unidos. Como é qualquer pessoa da nossa geração, acho eu. Quer dizer, mesmo a cultura francesa, que é fantástica, já perdemos um pouco a ligação. E é bom, eu tento fazer um esforço para não estar tão ligado à cultura anglófona. Sim, hoje somos mais filhos da cultura anglófona. Hoje em dia, na literatura americana, há um produto que eu, ainda por cima, estou sempre atento e, portanto, saturado, um produto que é bater alguns temas polémicos, bater alguns temas socialmente bem ou socialmente bonitos e com bons sentimentos, e depois entrosar isso com o perfil do autor, não é? Conheçam as novas obras dos autores LGBTI ou dos autores... Identidades, não é? Exatamente. Quer dizer, não basta o tema, o próprio autor tem que ter uma identidade a defender e tal. Eu acho que o autor se deve anular perante a obra. Ou seja, acho que não se consegue explicar a obra pela vida do autor e vice-versa. Sim, algo mais. E na literatura americana isso ultimamente é bastante normal. O Harold Bloom foi dos primeiros a notar isso nos anos 90 e no canon ocidental, aliás, a introdução é as angústias dele em relação a uma certa tendência que ele chamou a cultura, não sei se foi a cultura da vitimização, mas foi algo parecido. Sim. Inserir numa comunidade. Não é a negação da figura do autor. Ou seja, porque na prática nós já não olhamos para o autor como autor, olhamos para o autor porque pertence a determinada categoria. Ao mesmo tempo, além de ser cada vez mais a morte do livro. Seja, isso, o que importa é a mensagem que passa. Mais isso, porque ao mesmo tempo damos cada vez mais atenção aos autores como figuras públicas, aos escritores, não no sentido intelectual, ou seja, o que este autor tem a dizer, ou o que este escritor, eu não gosto particularmente da palavra autor no contexto da escrita, porque autor pode ser autor de um livro de autoajuda ou por aí fora. Escritor, sim. Portanto, cada vez há menos interesse sobre o pensamento no escritor, e talvez até haja cada vez menos pensamento, mas isso é outra história. E, ao mesmo tempo, interessa cada vez mais a presença como figura pública ou como...
Sim, o que é que ele celebridade, representa? não sei. Achas que isso é sintomático da nossa geração? Quer dizer, hoje em dia... É a presença até em das redes sociais. exato. É inevitável a presença em festivais e por aí fora. Que eu participo e estou, e Claro. porque, enfim, também tenho que zelar pela minha carreira, é tão simples como isso. Uhum. Mas há aqui um paradoxo grande, um paradoxo entre isso e depois uma despreocupação sobre, de facto, o que interessa, que são os livros, e é onde está o Na história, pensamento do autor. narrativa. Sim, e depois já para não falar do contar uma história. Uhum. Isso me interessa-me imenso e é isso que querem, contar uma história bem contada. Sim. E, portanto, há um certo paradoxo, de facto, que é estranho também. Mas que tem resolução ou achas que não terá? Ou isto Em é um alguns caminho casos, sem... não. Depois há algumas pessoas que, de facto, são leitores assíduos, são leitores constantes, leitores capazes. E esses são isentos, não é? Agora, há uma franja grande de produtos, não é? Isto não é novidade nenhuma. E sentes, Claro. sentes que te influencia também essa tendência, a ti, enquanto Não, escritor, o que enquanto Afonso influencia que escreve... influencia coisas como eu não tenho propriamente grande vocação para redes sociais e tudo, mas tenho que fazer por isso e tenho que ter. O meu Instagram é quase inexistente. Sim. O Facebook é um bocado mais porque... Aliás, eu fiz o Facebook aos 24 anos por motivos profissionais. Depois, entretanto, poucos meses depois saiu o meu irmão e tornou-se quase inevitável. Uhum. Há casos em que é justamente o contrário, que é, há livros feitos nas redes sociais, livros que dependem do acolhimento único e exclusivamente das redes sociais, inclusive há casos editoriais em que eu não publico o teu livro. Aliás, eu quero publicar o teu livro, mas antes de publicar o teu livro tens que chegar aos 50 mil seguidores no Instagram e no Facebook. Isto acontece. Sim. Isto para mim é uma perversão. Claro. Perversão do papel ditadura ditadura do popular. Mas não achas que aconteceu sempre? Por exemplo, na altura... de maneiras diferentes e com implicações muito diferentes. Claro, Mas, por exemplo... Mas tinhas o Júlio Dantas, por exemplo, muito conhecido, um ultra-romântico quase, não é? Mas muito conhecido na academia e mesmo mesmo nas classes não tão literadas, tinhas essa presença e de repente as pessoas queriam inovar, porque eu acho que o inovador é sempre muito ostracizado e, portanto, as pessoas queriam de facto inovar, estavam postas à margem porque não convinha à própria sociedade. Acho que sempre houve fenómenos de popularidade, fenómenos... Sim. Isto é um facto. Basta ver, por exemplo, os livros publicados pela Romano Torres no fim do século XIX e de anos 10, 20, 30, 40, de grandes sucessos, e muitos deles femininos, de autoras. Agora está um nome na ponta da língua, não me sei, mas era um nome paradigmático para isto. E que se esvaziaram e que foram sucessos da época e acabaram. Mas aqui há algo de um bocadinho mais pernicioso do que isso. E depois há a questão do gosto, que é muito difícil de definir, do gosto mais ou menos partilhado. Sim. É muito difícil para mim também chegar lá. E, aliás, não é uma coisa que eu tenho em conta quando escrevo, de todo. Em princípio, os meus narradores não são agradáveis, não são... Por conta de histórias cruéis, sim, e não realidades são pessoas difíceis. com as quais eu gostasse de tomar um café. E, portanto, também, em princípio, aquilo é mais difícil espero eu, que seja mais difícil de engolir, não é? Sim. De engolir. Claro, lá está. Uma das críticas que têm feito bastante ao Pão de Açúcar é não transmite sentimento. Não transmite sentimento, mas desde quando é que a literatura é para fazer chorar? Claro. Não sei. Sim. Pode fazer chorar, eu já chorei muito a ler livros, e bons livros, mas não... Isso é aquela discussão entre o belo, na altura em que se começa a reinventar a pintura, em que toda a gente diz, mas não é belo, mas desde quando é que a pintura tem que ser bela, não é? A beleza anti-aristotélica. Exato, e faz a diferenciação quase entre o belo e o sublime não tem que ser belo, e o sublime não tem que fazer chorar, o sublime não... É quase uma entidade assim, outra claro. coisa. Embora retrate uma história... brutal, não é? Claro, e talvez por isso se achasse que haveria um lado emocional, que eu até acho que lá está de alguma maneira, porque é um rapaz narrado na voz de um rapaz que anda à procura de uma mãe e que anda à procura de afeto e que faz tudo ao contrário. E aqui estou a falar do meu livro, do Pão de Açúcar, não estou a falar do caso real.
Até porque a partir do momento em que investiguei e estudei e me senti confortável para, a partir dali, escrever literatura, há uma Claro, fronteira, distanciaste. há uma fronteira. Não estou a falar de pessoas, estou a falar de personagens. Recentemente fizeste umas críticas à situação do setor sim. cultural Sim, claro. do nosso país. É uma questão que te preocupa os ou foi uma mais- questão apenas circunstancial? Ou se já é uma preocupação que tens há mais tempo, a questão da sobrevivência Agora, do setor cultural? É evidente Foi que motivada agora pela é situação evidente atual. que estamos numa situação extrema. Sim. E depois podemos eventualmente falar do papel do Estado, mas a questão é que estamos neste momento, mais à esquerda, mais à direita, num momento excepcional, em que de facto é preciso o layoff, como está a ser feito, não seria admissível noutras circunstâncias. Claro. Tal como outro tipo de apoios, instrumentos e eventualmente, eu nem estou a debater isso, mas só estou a dar de barato que eventualmente poderia ser muito debatível e questionável. Agora, o que é certo é que há em Portugal a ideia de que os artistas são os coitadinhos que querem a mama. Isto também não é assim. Sim, e Não sendo, é um assim. setor, e sendo um setor já muito frágil, Um setor veio muitíssimo muito frágil, com precário, intermitência, com sem grandes rendimentos proteções. regulares, Exatamente, sem grandes proteções e que se vê neste momento no vazio. completamente desprotegido. E sem, de facto, sem uma resposta cabal ou uma resposta ágil e sem uma resposta que, no fundo, que lhes deem armas. Então, Houve a história dos 1.700.000 euros para uns concursos de apoios às artes, também muito dúbia a maneira como aquilo foi depois atribuído, que ajudou 300 pessoas. Não só os artistas, como todas as pessoas que estão na entourage dos artistas, não é? E que são muito prejudicados. Já para não falar do meio editorial em geral, que está a ressentir muitíssimo, não é? Nomeadamente as livrarias independentes, os livreiros, Não os só editores. essas em particular, Sim. mas é transversal. Paginadores, revisores. Eu já nem falo de escritores, não quero falar por mim, não estou a falar por mim, estou a dizer em geral, todos estes profissionais. Reparem, eu não tenho propriamente, não vou sacar agora aqui de um programa. Sim, qual é que é a solução? E de qual é a solução? Haverá isenções de IVA mais alargadas, eventualmente, um ICE de IRS também se poderia pensar em umas benesses. Haverá muitas coisas, mas não um festival o TV Fest, que pronto, felizmente as pessoas caíram na real, como diz os Aí a crítica das redes sociais também foi pertinente, totalmente dilacerou pertinente. a iniciativa. Totalmente pertinente, não é? Nem é 400.000 euros para um meio editorial, privilegiando as mais pequenas, naturalmente, mas que mesmo aí é insuficiente e é transversal, não há aqui os que se safam mais, embora é evidente que os grandes são mais precavidos, mas eu não falo sequer das estruturas, estou até a falar dos profissionais, os freelancers e tudo mais, não é? Portanto, até agora... Sentiste a necessidade de fazer ouvir a tua voz? Sim, entretanto, houve agora anunciados 30 milhões pelo Primeiro-Ministro, não faço ideia porquê pelo Primeiro-Ministro e não pela Ministra da Cultura, é bastante inexplicável. Do ponto de vista de relevância para os municípios, parece que põe em causa outro programa cultural que já havia. Portanto, de facto, a resposta não está a ser eficaz. Tinha aqui mais umas questões para te fazer. Sentes que a tua literatura tem algum público específico ou não consegues ter essa informação? Não consigo ter essa... Tenho uma noção mais ou menos geral, mas que é transversal, ou seja, há mais mulheres a ler do que homens, mas esmagadoramente. Não sei se serão 60%. E depois acho que é mais ou menos transversal do que tenho visto, mas não tenho muito essa preocupação também. Por um lado essa preocupação e por outro lado essa não chego a nenhuma conclusão em particular, mas o típico leitor será uma mulher, mais ou menos de meia idade, mas isso é transversal, não é em particular. Sentes que os jovens estão mais ligados, mesmo quando é outro jovem a escrever? Sim, eu reparo em mais entusiasmo, eu reparo mais entusiasmo, por exemplo, quando eu não faço muito isso, mas quando vou a escolas ou quando reparo que é mais fácil para eles
identificarem-se, não é? E depois isso muitas vezes até dá frutos, mas para um tipo de 15, 16 anos, um tipo de 30 já Já é um bocadinho não mais velho. E portanto, talvez aí seja possível entusiasmar mais e tal, mas também não é o meu papel, quer dizer, o meu papel é só escrever. Só escrever, sim. É só escrever. Sim, e a nível internacional já tiveste algum... Sim. Não, eu estou publicado todos os meus livros lá. Todos os meus livros não. São O meu irmão traduzidos? e o Já estão Pão de traduzidos? Açúcar. O meu irmão sairia agora em Espanha, na Alcantilado. Não saiu por causa disto, foi adiado, mas este ano. O Pão de Açúcar está vendido para alguns países. Pronto. Por aí. E o que é que tu gostavas que se dissesse da tua obra na fase em que estás? Não respondo a Ainda isso. não? Muito bem. Então, se calhar, passamos então para a última parte, que se chama o Já Sem Nós. É um momento em que nós nos retiramos aos dois do papel central e em que temos, em primeiro lugar, uma questão para te fazer, que resulta das redes sociais e que é uma questão que nos foi comunicada através do Instagram, onde tu dizias que não tens muita... uma fotografia e estou atento a coisas lá, mas não... E que um utilizador, penso que João Valor, nos deixou uma questão em que como é que é ser escritor de uma geração em que muito pouca gente lê e onde o gosto pela literatura se calhar já conheceu melhores dias? Eu acho que vivo um bocado numa bolha. Ou seja, tenho muitos amigos que se interessam por literatura, amigos escritores, e portanto, para mim, no meu pequeno ponto de vista, até parece que o mundo se interessa tanto por literatura como eu. Isso é claramente uma bolha. Mas também não quero fazer um discurso derrotista, porque também não seria justo. Porque derrotista, pessoalmente derrotista, ou seja... E também para a geração, não? Não, depois vou passar para a geração. Pessoalmente não posso fazer um discurso derrotista porque tenho tido sorte, tenho tido trabalho, mas enfim, tenho tido sorte e portanto seria bastante injusto da minha parte dizer isto é tudo horrível, etc. Mas o que é certo é que não é, infelizmente não é sempre assim. Basta dizer que em Portugal parece péssimo que a média de quantos livros leem os portugueses por ano é um. Penso eu, não sei se isto foi atualizado entretanto ou não, mas é o que se dizia à boca miúda. Basta dizer isto, não há aqui uma grande... Basta dizer que ótimos escritores e ótimos escritores novos têm imensa dificuldade em se afirmar e em publicar e em ser relevantes. E isso é absolutamente angustiante, sim. Muito bem. Maria, força. Bom, vamos acabar o nosso programa, que acho que já vai com 40 minutos, mais ou menos. Falta só o nosso momento final. Falta só o nosso momento final. Antes de acabarmos, gostávamos que partilhasses qualquer coisa connosco que te vai na alma. Então, já sei nós, não é? É melhor não, neste momento é melhor não partilhar nada que me vá na alma, porque não é nada muito bom. Mas não vou entrar por aí. Não, eu posso partilhar uma sugestão de leitura e... Se quiserem, pode ser isso? Claro. Muito bem, força. Eu, nesta pandemia, passei do 8 para 80, porque isto para fazer uma certa introdução ao tempo. Porque comecei por não conseguir ler, eu sou um leitor constante, mas não conseguia. Durante 3 semanas, porque a atualidade entrava dentro de mim e como a todas as pessoas, e isto é angustiante e ocupava a vida mental, e portanto não lia. E depois passei do 8 para 80, e entretanto li 30 livros no último mês e meio, quase 30 livros. E uma das áreas que eu explorei agora foi as novelas gráficas, que eu já tinha lido o Persepolis e tinha lido o Fun Home, e adorado, mas nunca explorei muito mais. E depois, não sei bem porquê, mandei vir o Mouse, do Art Spiegelman, e a partir daí não parei. E, portanto, está-se a fazer boa literatura. O caso do Sabrina, que chegou a finalista do Man Booker, acho eu. Sim. Acho que foi.
E o próprio caso do Mouse, que foi o primeiro e único, penso eu, a primeira e única novela gráfica a ganhar o Pulitzer, indicam que de facto é boa literatura, é excelente ficção, é extraordinário o que se faz, o que se está a fazer na arte gráfica, na literatura, nas novelas gráficas. E portanto aconselhava o Mouse, do Art Spiegelman. Posso aconselhar também alguns livros do Alan Moore, que é um género um bocadinho mais comics, Sim. com o Watchmen e com a Liga dos Cavaleiros Extraordinários, mas que transcende isso. Portanto, qualquer obra do Alan Moore. Eu agora quero ler o From Hell dele, passado na época vitoriana. E pronto, novelas gráficas valem a pena. Muito bem, ficamos com esta sugestão. Certo, muito bem. Muito obrigada por terem ficado connosco. Isto foi mais um episódio do Quebra-Nozes. Estaremos convosco para a semana com um outro convidado para discutir temas relevantes para todos nós. Muito obrigado. Obrigado, Afonso.